ministração desse tema que nós decidimos, que seria muito especial para nós como igreja. Hoje, pelo meio-dia, eu compartilhei o terceiro texto de Daniel, capítulo 10, versículo 3. Estou muito feliz ali com as lives, a gente está conseguindo ajustar de novo, é uma retomada. E você que ainda não acompanhou a live no nosso campus online, faça isso, porque todo dia ao meio-dia, e é claro, nem sempre você consegue no mesmo horário, mas você pode depois acessar e poder receber uma palavra, receber um incentivo, uma inspiração, um entendimento, até mesmo para todos que estão em jejum, porque no jejum você tem que ser alimentado pela palavra, para lhe fortificar e fazer sentido, não apenas parar de comer depois das 18 horas, mas que você possa realmente ter a entrega, a leitura da palavra. Se você está fazendo isso todo dia, lendo Provérbios capítulo por capítulo, eu tenho certeza que a gente vai crescer muito, muito mesmo como igreja. Nós entramos esse mês com uma profecia, com uma palavra: permaneça de pé. Foi a primeira palavra que eu dei uma quarta-feira passada. No domingo eu ministrei uma palavra também na área de guerra espiritual. E vamos seguir agora, toda quarta, tocando esse tema e vivendo essa experiência e conhecendo um pouco mais, como eu tenho declarado, descortinando o mundo espiritual, para que a gente possa ter resultado. A gente também tem muita gente em casa, muita gente voltando, porque voltando com as lives da manhã, muitas pessoas também se retomando a nossa igreja online, que também é bem forte e é bem grande. Eu louvo a Deus porque eu peguei aqui e comecei a falar, eu já senti uma presença tão tremenda do Senhor neste lugar, que é isso que importa, querido. O conhecimento é fantástico, mas se não houver essa presença que consolida, que nos impulsiona, que nos inspira, você vai ter o seu intelecto cheio, mas não vai ter a plenitude completa na sua vida. Então eu já sinto que, antes de eu ministrar, o Senhor já está aqui se movendo. Por isso orei por enfermidades, orei sim, pessoas doentes, porque eu creio que aqui é uma ação de Deus, a partir da sua postura no altar do Senhor. O meu tema hoje é Sala do Conselho. Vamos falar juntos? Sala do Conselho. Eu quero te apresentar, querido, esse lugar que já teve outros nomes, Na Bíblia também tem outros nomes, como esconderijo do Altíssimo, como sombra do Onipotente, como Santíssimo Lugar, como novo e vivo caminho, e aí por aí vai. São temas, são palavras, que mostram o lugar onde os anjos se movimentam, onde as decisões são tomadas, onde hoje Deus quer colocar na tua mente, no teu espírito, na tua boca, uma oração, querido, que vai movimentar o reino espiritual e vai provocar mudanças aonde você está clamando e orando. Quem crê nisso, diga amém. Então fique muito atento a isso, porque eu vou ler dois textos. Aliás, eu pedi o pessoal lá da mídia projetar primeiro de Jeremias. Eu ia ler primeiro o 2 Reis, mas vamos ler primeiro o texto de Jeremias. Jeremias capítulo 23, no versículo 18. Eu quero primeiro apresentar o profeta Jeremias baseado nesse entendimento. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Olha o Jeremias, o profeta, dizendo: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a entendeu? Eu vou te mostrar, querido, que aqui Jeremias está falando para nós a respeito de um lugar. Quando ele fala conselho do Senhor, é uma sala do conselho, é um ambiente espiritual, é um ambiente que nós acessamos, seja no jejum, seja na oração, seja na sua entrega. Eu quero ler um texto agora, que está em 2 Reis, que você vai ver a prática desse texto na vida de um profeta. Preste atenção e você vai perceber que esses dois, ou principalmente o profeta Eliseu, ele entra nessa sala, nesse ambiente espiritual que você e eu podemos acessar a partir da fé, da oração, do conhecimento. 2 Reis capítulo 5, eu vou ler do versículo 19 até o versículo 27.
É uma leitura não tão ampla, mas, por favor, fique atento a toda ela. 2 Reis 5:19. Eliseu lhe disse: vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Aliás, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido. Tomar 2 talentos, instou com ele e o amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos de suas vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Olha que bem que Geazi havia se encontrado com Naamã, e agora ele se encontra com o seu senhor, com o seu discipulador, com o seu profeta, e pergunta assim, a pergunta foi: de onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Nós sabemos que foi, né? Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito? Preste atenção nessa frase. Às vezes você já leu a Bíblia várias vezes, já leu esse texto várias vezes, e aí por nossa mente às vezes não está aberta para um entendimento mais profundo, e o preconceito às vezes, né, de algumas coisas, a gente não entende. Porventura não fui contigo em espírito? Ele está dizendo: eu fui com você, eu estava lá. Quer dizer, está dizendo que não foi a lugar nenhum, mas eu te vi. Quando aquele homem voltou de seu carro a encontrar-te, meu irmão, nem filmador, ele falou: olha, eu estava contigo e você lembra que veio um homem falar com você? Eliseu estava dentro da sala, da casa dele, só que ele viu tudo acontecer. A pergunta é: isso é possível? Pode falar amém ou não, igreja? Apóstolo, eu estou falando amém com medo, porque está escrito na Bíblia, né? Ele estava na sala da casa dele, mas ele viu tudo o que estava acontecendo a quilômetros de distância dele. Aí você pergunta: mas por que eu preciso desse conhecimento? Nós estamos numa ministração de batalha espiritual, e eu quero te mostrar algumas coisas que estão na Bíblia, e que talvez você leia e não consegue compreender o poder que há quando nós oramos. Porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata? Olha bem. E para tomares vestes, olivais? Ainda acrescenta umas coisas que Geazi não acrescentou lá em cima para nós. Tinha vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Eu vou te responder daqui a pouco, mas a minha pergunta é: Naamã ainda tinha lepra? Porque quem se lembra, o texto é assim: Naamã estava trocando de roupa na Síria, e uma das servas trabalhando na casa dele, que era escrava judia, viu que ele estava todo leproso na sua pele. Olha aqui para mim agora. E essa serva, lembrando do seu país, do seu povo, ela estava escrava nesse país da Síria. Naamã era um comandante-chefe. Ela diz: olha, lá na minha terra tem profeta para curar você. E Naamã já há muito tempo tentando com todos os médicos, recursos financeiros que ele tinha e autoridade, enfim, acessos que ele tinha às pessoas, ele decidiu acreditar naquele conselho daquela moça. E ele vai então se encontrar em Samaria com o rei. E quando ele chega em Samaria,
ele está agora querendo encontrar quem é o profeta. Chegando na casa de Eliseu, para elucidar um pouquinho a mente dos irmãos, Eliseu nem o atendeu, mandou o seu servo, Geazi. Falou que estava ocupado, só que quando chega um general, não era nem comandante, um general da Síria, não a Síria, Síria, que chega em Israel e quer falar com um profeta no meio do deserto, e o profeta diz que não tem como atendê-lo, isso já mostrava que Eliseu não estava querendo nada que Naamã pudesse oferecer. Quando Naamã saiu da Síria, ele juntou um patrimônio em dinheiro hoje, que nós estamos falando em média 2 milhões de reais em moedas, fora os presentes que eram dados em capas, etc. Eu vou te falar depois os detalhes disso. Então ele levou esses 2 milhões de reais para quê? Fosse um dinheiro de hoje, é um homem muito rico, com muita autoridade. Ele estava pronto para quê? Entregar essa oferta para o profeta. O profeta já sabia que ele chegaria assim. E ele nem o atendeu e mandou um recado dizendo: manda ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão e ele vai ser curado. Naamã questiona essa questão, porque alguém que leva 2 milhões de reais e leva várias vestes festivais, vários animais, que ao todo devia ultrapassar mais 2 milhões, e o indivíduo só me manda mergulhar lá no rio Jordão, como que pode uma coisa dessa? O servo daquele Naamã disse: mas ué, se ele tivesse pedido uma coisa impossível, você não teria feito? Então vai lá e mergulha. Ele mergulhou as 7 vezes, a pele dele ficou como de um bebê, ou seja, a lepra foi embora. Ele chega até Eliseu para entregar presentes. Eliseu disse: eu não quero nada. Geazi era o servo, Geazi era o discípulo. E ele ouviu aquela conversa e o coração dele doeu, porque ele pensou assim: meu Deus, Eliseu tem tanta luta, dificuldade, conta para pagar, um monte de coisa, como que pode ele não aceitar esse presente? Ele curou o homem. E Eliseu disse: eu não quero nada. Porque Eliseu não queria nada? Ele não estava fazendo aquilo por falta de conhecimento, pelo contrário, por um conhecimento do mundo espiritual. Eliseu sabia que tudo que Naamã trouxe estava envolvido na questão da lepra dele. Então, Eliseu não queria aqueles presentes que na legalidade do mundo espiritual, do Deus Rinom, Deus que Naamã adorava, todos eram presentes que estavam consagrados aos outros deuses. Então o profeta diz: eu não quero nada. Geazi então vai até ele e começa essa bagunça toda que eu vou te contar agora, que ele faz na vida dele. Mas a pergunta que eu te fiz é o seguinte: no final do texto Naamã falou assim, no final do texto Eliseu falou assim para Geazi: a lepra que estava em Naamã vai passar para você. Só que nessa hora Naamã já tinha sido curado. Então Naamã não era dono de nem mais uma lepra. Agora a pergunta é: para onde foi essa lepra? É o que eu quero responder hoje. Talvez você ouvindo essa história, não é que você vai se escandalizar, mas que você vai começar a perceber alguns fundamentos espirituais que às vezes nós subestimamos. Como funciona o mundo espiritual e que o império das trevas utiliza de algumas dessas ações, às vezes mais do que nós, que podemos quebrar maldições, inclusive percebendo que coisas carregam também coisas consagradas, roupas consagradas, dinheiro consagrado, coisas consagradas carregam também essa legalidade e regência espiritual. E que algumas pessoas não conseguem ser curadas porque elas ainda se prendem a essas coisas. Quem está aqui, diga amém. Então preste atenção, querido. Jeremias falou sobre o conselho do Senhor. Eu chamo de sala do conselho. Eu contei para você uma história que no meio dela, no mínimo é curiosa. O profeta da sala dele, ele diz: eu fui com você lá onde você estava. Só que não tinha telefone celular, não tinha nada que você tem hoje, porque hoje seria fácil. Alguém filmou, mandou correndo, falou: teu servo está aqui agora, e denunciaria ele para o profeta. Não tinha como ninguém falar, era simplesmente a visão aberta. Era o quê? Visão aberta, é o que eu quero falar, visão aberta e discernimento. É você compreender, querido, que você tem acesso ao mundo espiritual. O fato de você não acessar não significa que você não possa. Quem está entendendo, diga amém. O fato de você não conhecer não significa que não exista essa capacidade.
É algo que Deus nos entrega e que o Senhor pode ministrar sobre a tua vida para que você tenha essa autoridade de influenciar circunstâncias que estão completamente difíceis. Hoje mesmo, alguém ligado ao nosso ministério, dizendo: apóstolo, ore pela minha irmã, ela está lá em Portugal doente do Covid. Ore pelo meu cunhado, que está aqui no Brasil internado. Quer dizer, o casal, um viajou para cá, outro ficou lá. E, apóstolo, eles estão os dois doentes, em lugares geográficos diferentes, nós não temos acesso a nenhum dos dois. Como orar por uma causa dessa? Você vai orar e Deus vai te levar nesses lugares, Deus vai mover com os anjos nesses lugares. Eu queria tanto ouvir um amém, se você crê nisso. E não importa a geografia, a distância, o estado, o país, o ambiente, você pode entrar nesses lugares em espírito e você pode fazer a mudança acontecer pelo poder que há no nome de Jesus. Apóstolo, mas como isso? Porque isso parece uma doutrina, uma religião diferente. Não. Calma, vem comigo aqui. Os bloqueios espirituais, eles são a barreira invisível que impede a pessoa de ter uma vida abundante que Deus planejou. Chama-se bloqueio espiritual. Como que chama? Bloqueio espiritual. Esses bloqueios espirituais, querido, não é porque você quer ser bloqueado espiritualmente. Faz parte da sua história, da tua vida, da experiência, da sua criação, da sua teologia. Mesmo que você não fez uma faculdade teológica, não importa, mas o que você aprendeu lá nos princípios da fé, e que às vezes não conseguiram te impulsionar para um ambiente de fé mais ousado. A gente ouve histórias de alguns países, de alguns lugares, e talvez até próximo de nós, de acontecimentos sobrenaturais, que às vezes a gente não duvida, claro, mas você fala: como isso pode acontecer? A gente acessa a palavra de Deus no templo da igreja primitiva, quando o lenço do apóstolo, que estava suado do suor dele, era levado na casa das pessoas, e ele já estava dormindo, mas o lenço dele colocado sobre alguém curava o enfermo. E você lê aquilo e pula: não, pula isso aqui, pula isso, que isso aqui vai me dar problema, como é que eu vou acreditar num negócio desse? Mas na verdade, a gente às vezes não toca esses níveis como essa história de hoje, porque se torna desconhecido para nós. Mas nós temos que ser desbloqueados. E nessa série, querido, Deus vai desbloquear a gente, vai desbloquear a tua mente, vai desbloquear o teu entendimento. Não é questão de forçar a mente: eu vou entender, vou receber, mas é o contrário, é de você estar pronto, tranquilo, em paz, dizendo: Deus, faz comigo, ministra a minha vida, faz algo sobrenatural. Na quarta-feira passada eu contei rapidamente alguns testemunhos do avivamento que vivemos aqui. Espero me lembrar aqui durante essa palavra. Muitas pessoas estão sofrendo terrivelmente, porque mesmo sem perceber, estão sendo travadas. Devido ao quê? Bloqueios espirituais que vêm das trevas. Agem causando doença, vício, depressão, desemprego, dívida, solidão, briga no lar. É uma série de circunstâncias que acontecem e a gente diz assim: não tem nada a ver, é coincidência. Não, são essas pessoas que são assim mesmo. Não, querido, existe uma ação espiritual o tempo inteiro. Nós alimentamos o mundo espiritual com o que falamos. Eu já ensinei isso para vocês. Nenhuma palavra volta vazia, não é só a palavra de Deus não, até as maldições, porque os demônios pegam essas palavras. Aí vem a questão de onde uma maldição pode alcançar e onde uma maldição não pode alcançar. A resposta também virá. E o pior de tudo isso é que as pessoas não têm as armas, não têm as ferramentas, não têm o conhecimento para remover esse bloqueio espiritual, que trazem tantos males e às vezes lhe atrapalha até uma fé cristã com resultados. Ele atrapalha viver um evangelho, querido, não só sendo abençoado, mas desatando a vida das pessoas. Quanta gente oprimida vive ao nosso redor, e às vezes nós não usamos das armas espirituais que Deus entregou para nós. E a visão aberta, o discernimento é uma delas. Olha que interessante, quando eu olho esse tema, sala do conselho, é para entender algumas coisas a respeito de um lugar onde o Senhor movimenta
onde Daniel capítulo 10, para quem está nas lives comigo, vai chegar lá, você vai ver como que ele fala sobre o mundo espiritual. Eu citei também aqui domingo, quando o anjo ele está querendo trazer a mensagem e tem que vir Miguel para poder segurar o principado para que ele desça. Que ambiente espiritual é esse? Amós capítulo 3, no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Quem está aí, diga amém. Porque tem gente que pula e já vai falando assim, sem revelar os segredos aos seus profetas. Não, não, não. Primeiro aos seus servos, vírgula, profetas que são servos. Porque ele não vai revelar o seu segredo ao profeta, vai revelar aquele que serve. Aquele que serve. Porque quando você serve, querido, Deus te potencializa para ajudar a pessoa que você está servindo. O dom é uma coisa maravilhosa, gente. O dom não tem essa coisa, você fica aqui, parece que vai virar um Shazam, um Homem-Aranha, não sei o que, você para assim, ele vai chegar, está chegando, isso é demônio, isso é outra coisa. Dom não é assim, irmão. Não, porque tem gente que ele é todo místico, né? Ele para assim e fala, vou expulsar um demônio, vem, 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 vem. Calma aí, irmão. Né? Na verdade, o dom, ele é uma reação a uma necessidade. Se você se expõe a uma pessoa que está doente, e você é o único, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, você crê que Deus pode te usar para curar aquele enfermo? Claro que pode. Por quê? Porque Deus vai te potencializar, porque primeiro Ele quer fazer algo a quem é servo. Então diz a palavra que certamente Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Olhe bem, em Jeremias 23, 18 eu já li, né? Quem esteve no conselho do Senhor ouviu, atentou. Só que tem um detalhe que está ali intrínseco no texto. Viu, atentou, tomou nota. Vamos juntos? Viu, atentou e tomou nota. Porque o texto fala sobre prestar atenção. Mas na verdade prestar atenção ali é anotar. Então existe um protocolo, querido, do reino. Quando eu quero realmente mergulhar em uma revelação, eu preciso ter um entendimento dela. Por isso que Daniel teve a inteligência da visão. Ele não só teve uma visão aberta, ele conseguiu entender o que ele estava vendo. Você pode até ter a visão aberta, mas ir confuso para casa. Apóstolo, Deus mostrou um negócio, mas eu não sei do que se trata. Mas Deus no jejum, Ele discerne. Então uma frase que eu ensino vocês há algum tempo, para poder inclusive curar algumas crises. A fé funciona por dimensões e a unção funciona por níveis. Me ajuda aí, vamos falar juntos? A fé funciona por dimensões e a unção funciona por níveis. Então são meios diferentes de medida. Eu tento mostrar isso para você através de uma espiral e de uma escada. Pense então para mim que um deles é movido, é medido por uma escada que você sobe. E o outro é movido por uma espiral que também sobe. Então os dois estão subindo. Só que os dois são medidos de forma diferente. Você já teve fé para realizar algo, mas a realização não aconteceu. Porque a tua fé estava alta, mas a tua unção estava baixa. Porque você não compreende que existem meios diferentes de perceber. Um é por dimensão, outro é por níveis. Para a gente poder compreender que você tem fé. Se eu pergunto, você tem fé que Deus vai te usar? Amém, pastor. Só que às vezes quando você vai orar por algo, quando você tem uma causa, há um bloqueio. Porque a unção, ela promove atitude. A unção promove ação. Eu gosto muito de ensinar para você, querido, que quando Davi, quem mesmo? Davi foi levar comida para os irmãos dele, que estava aqui na montanha, embaixo do vale de Elá, e estava 39 dias o Golias lá desafiando o povo de Israel. Davi não estava ali interessado em entrar em batalha nenhuma, pode acreditar nisso, mas quando ele chega, entrega comida para os irmãos, e fica só um pouquinho ouvindo o incircunciso do Golias gritando, sabe o que aconteceu com Davi? Eliabe achou que ele estava querendo aparecer, mas não é que a unção pula. A unção que transcende você. Sabe o que é isso? Ele viu aquela afronta, ele nem viu o tamanho direito, ele falou, vou matar ele. Mas ele falou, quem é você para matar? Ele falou, não sei, se vocês são tudo marido que não vão, eu vou matar ele. Porque o problema meu não é comigo, ele está afrontando ao Deus de Israel. E a unção, querida, é mais forte que você. Eu já te disse, você disse, não vou me envolver, você se envolveu.
Tinha uma causa de alguém, um vizinho, um parente, na igreja, uma pessoa. Na hora que viu, você estava já ajudando, levando cesta básica, estava levando para o hemodiálise, estava não sei o quê. Aí você falou, não vou envolver com mais nada. Você não tem essa escolha. Quem tem unção, ela é mais forte do que você, mais forte do que as suas decisões. Ah, não vou falar de Jesus para ninguém mais não. Vai falar sim, não tem jeito. Ah, nunca vou ajudar mais ninguém no encontro. Não vai ajudar sim, você não vai parar, irmão. Porque você quer parar, mas a tua unção não vai parar. Ela é maior. Oi, tem alguém entendendo ou não está entendendo? Ah, eu estou chateado. Pode ficar chateado, mas a unção não chateia. Você já viu? Aí tu fica em casa, não vou mais na igreja, não vou mais na igreja, tem casa, eu vou falar para quem está em casa agora, né? Eu sei que você está em casa por dificuldade de chegar aqui. Não vou mais naquela igreja, não adianta, a tua unção está dizendo que você tem que ir lá, você tem que fazer, tem que continuar fazendo. Você não faz para homens, você está fazendo para Deus. Quem te deu a unção foi Ele, não é a estrutura que te deu, não foi o apóstolo que te deu, ela está dentro de você, e você vai correr, vai ficar infeliz, e não tem jeito, ela está lá dentro pulando, para você fazer o que você foi chamado para fazer. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Então não adianta ficar brigando com a unção. Fala para o teu irmão assim, para de brigar com a tua unção. Porque ela te faz perder sono por uma causa, ela te faz investir dinheiro por uma causa, ela te faz investir tempo por outra causa. E você às vezes fala assim, mas não vou, vai. Davi, querido, olhou o gigante e falou, vou matar ele. Não tem como, ela pula de você. Viva na dimensão sobrenatural. Vamos repetir? Viva na dimensão sobrenatural. A história que eu li, ela é fantástica. Eu vou te lembrando parte dela, porque você pode não ter entendido toda ela. É alguém que vivia nessa dimensão sobrenatural, Eliseu, discípulo de Elias, e que agora queria passar o seu manto para Geazi. Só que Geazi virou um leproso. Cuidado com isso, querido. A gente vai ver nesse texto, vai vir um temor no nosso coração. Porque um homem que podia ser o sucessor dos profetas se tornou um leproso em Israel. E uma geração leprosa. Simplesmente porque não compreendeu o tempo dele, não compreendeu as oportunidades. Então o Senhor, Ele quer nos levar a uma intercessão com revelação e propósito. Orar, querido, amém. Vamos todo mundo orar. Mas orar com revelação é muito diferente. Orar com entendimento é muito diferente. Não é pela altura da tua voz, pelo grito que você dá, ou pelas horas orando. É pela maneira que você interrompe o mundo espiritual. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Então o que eu quero te entregar nesses dias, já estou lhe entregando, se você prestar atenção, é que você precisa de uma causa, seu objetivo, e ler a palavra para que você tenha autoridade no mundo espiritual. E que eu quero descortinar para você textos como esse de hoje, que a princípio nos assusta. Um profeta dizendo, eu estava aqui, mas o meu espírito foi com você. Aí você fala, pô, essa coisa é meio espírita. Não tem nada de espírita não, querido. Está amarrado em nome de Jesus. É exatamente um contexto bíblico de algo que a gente não acessa, por bloqueios que nós às vezes temos na nossa vida, e o Senhor quer desbloquear você. Não só nesse texto, ninguém vai fazer um teste aqui depois não. Após fazer um teste e ver se eu consigo chegar lá em casa. É melhor sair a pé mesmo, que é melhor. Não precisa você fazer isso eu já te disse. O teu dom é resultado de uma necessidade. Se houver uma necessidade, Deus transladou um homem chamado Filipe, porque havia uma necessidade de evangelização. Deus pode fazer o que for necessário, querido. Um dia alguém me contou na África, ele estava presente nesse evento, que por causa da tamanha feitiçaria que existe, aqueles chefes, né, de clãs, de tribos, eles chegam às vezes, os feiticeiros, a levitar 1 metro de altura. Aí você fala, apóstolo, como? Levitam 1 metro de altura, endemoniados, tomados completamente por pactos do inferno, e que um pastor estava evangelizando, e ele estava pregando a palavra nesse lugar. E enquanto ele começou a pregar, Deus o levantou também 2 metros de altura. Você dá amém, irmão, pelo amor de Deus, você está incrédulo. Aí você fala assim, mas por que esse pastor não vem pregar aqui no Projeto Vida e fica 2 metros de altura? Aqui precisa, irmão? Não, você está entendendo o que está acontecendo? Deus levantou ele para provar, como aconteceu com Moisés, quando os feiticeiros se transformaram em cobra, o Senhor botou outra cobra e comeu as outras. Por quê? Porque Deus vai se revelar, aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aí logo entra aquele coração, mas por quê? Onde aconteceu? Está na internet, está no YouTube, irmão? Não está em lugar nenhum, mas alguém estava lá.
Agora, por que Deus faz esse show aí? Deus não está fazendo show. Deus está respondendo o inferno, respondendo o império das trevas. Então acredite, querido, no teu jejum, na tua oração, Deus vai colocar você diante de fatos que você vai desconhecer e dizer: meu Deus, eu não sabia que eu tinha essa unção. Mas Deus vai lhe usar para libertar, para curar, para evangelizar, para trazer o ano aceitável sobre aqueles que precisam, de uma maneira tremenda. Então eu quero mostrar a você aqui o conceito, a partir dessa história, o que Deus quer nos ensinar. O propósito principal está nessa frase aqui de 2 Reis 5:8. 2 Reis capítulo 5, versículo 8. Eu não vou esperar tanto vocês, porque eles já logo projetam aí, ou não. 2 Reis 5:8. Então vou esperar vocês mesmo. Vai lá, abre aí, querido, em nome de Jesus, para a gente ler algumas dessas verdades. Projetaram: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes. Olha bem, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há o quê? Profeta em Israel. Irmão, deixa eu te contar mais ou menos a cena. Quando Naamã, general do exército sírio, um exército muito temido por Israel. Eu já lhe contei que esse exército veio contra o reino do norte, e o exército babilônico contra o reino do sul. Mas não importa isso agora não. O que acontece? Eles tinham medo de Naamã, tinham medo, de pavor. Quando Naamã foi entrar no país, tem um protocolo diplomático, porque ele mandou avisar o rei de Israel, o reino do norte, que é Samaria capital, não Jerusalém, que ele visitaria um profeta da terra. Quando o rei leu a carta, falou: ele vai matar a gente, porque se ele não for curado, ele vai destruir o país inteiro. Olha que falta de fé desse rei. Aí mandou avisar Eliseu. O rei de Eliseu falou assim: Eliseu, está assim, assim, assado. Aí o rei falou assim: mas por que você está com medo? Você rasgou vestes por causa de um generalzinho? Rasga a veste por causa do Deus Todo-Poderoso. Aí Eliseu repreendeu o rei e falou: manda ele vir falar comigo. Manda ele vir falar comigo que eu resolvo. E o rei desesperado: mas se você não curar ele, ô rei, essa parte deixa que eu resolvo. Manda o tal do general falar comigo. O profeta não está esnobando, ele está se posicionando, é diferente. Ele está mostrando, querido, uma coisa que Elias ensinou e que Eliseu ensinou. Não são as pessoas, não somos nós que vamos atrás das autoridades. As autoridades que vêm perguntar para nós. Você pode até achar isso vaidade da minha parte e de quem é profeta como Elias, mas eu não vou atrás, porque eles é que precisam da gente. Eles é que precisam de direção. Você está calado aí, mas dá um amém em nome de Jesus. Então o que Eliseu falou? Olha, deixa ele vir, porque ele está precisando. Aí aconteceu o que eu lhe falei. Eliseu nem atendeu, mandou o secretário e falou: olha, manda ele mergulhar 7 vezes, está resolvido. Lá no Jordão, tem que ser. Aí o resto da história eu já te contei e você se lembra. Qual que era o propósito principal? Saberá que há profeta em Israel. Saberá que há profeta em Israel. O que ele está querendo mostrar? Era o propósito dele engrandecer o nome de Deus. Então, o profeta ele já mostra a face do propósito. Então, querido, o alvo de tudo isso, olhem para mim. O alvo de tudo isso era o legado profético que seria dado a Geazi. Tudo isso aconteceu para que um homem chamado Geazi, um servo de profeta, fosse provado. Eu já vi isso acontecer, ele não passou na prova, infelizmente. Ele achou pesado demais. A vaidade, o desejo dele pelo dinheiro, a busca por aquilo que ele desejava tanto, roubou dele. Então ali o alvo não era Naamã, o alvo era Geazi. Qual que era o alvo, igreja? Então vamos lá, você se lembra, né? Eliseu é o profeta, Geazi é o servo e Naamã é o general. Então a gente está aqui entendendo essa conversa. Ou seja, não é quem foi curado da lepra, mas quem ficou com a lepra. Esse que era o problema. A questão não é quem foi curado. Curado tinha um monte sendo curado na época. A questão é quem tomou a lepra para si. Então, querido, quer um conselho? Não subestime quando Deus está te preparando. Vou repetir. Não subestime quando Deus está te preparando. Deus não prepara você numa sala de aula, apesar da escola de dons começar amanhã, e seja bem-vindo. Apesar da Universidade da Vida te ensinar muito, apesar dessa reunião aqui te ensinar muito, mas acredite, eu vou te ensinar muito, mas você é aprovado lá fora.
Lá fora que você é aprovado, na solidão que você é aprovado, nas coisas improváveis que você acha que não tem nada a ver, e você fica irado, irritado com pessoas, e diz, isso aqui não tem nada a ver, eu queria mesmo estar sendo provado na igreja, sendo preparado para ser pastor. Irmão, essa é uma área que não dá para se preparar em salas de aula. Eu estudei numa faculdade 4 anos teologia, mas quando eu cheguei no Mato Grosso, encontrei os primeiros endemoniados, ali sim, eu fui preparado para o ministério. Porque até então eu tinha conhecimento, mas o que eu tenho para dar para vocês hoje, querido, não é só conhecimento, é a minha história de vida. Se você quer se preparar para algo, não subestime a técnica de Deus, a didática de Deus e a maneira que Deus está fazendo. Seja qual for a prova que você está vivendo, que às vezes você acha que está sendo perseguido por alguém, ou alguém te esqueceu, ou alguém te prejudicou, uma circunstância da vida está sendo injusta contigo, não importa o que está acontecendo, passa nessa prova com notas altas, glorificando o nome do Senhor. Tem alguém entendendo isso, irmão? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Passa por ela. Então o caminho aqui é o seguinte: não busque a honra que não é sua. Vamos repetir? Não busque a honra que não é sua. Vamos ver um pouquinho a história aqui? 2 Reis 5:5. Fica a Bíblia aberta, irmão, porque está tudo perto. Fica a Bíblia aberta, fica fácil. Respondeu o rei da Síria. Olha bem, isso aqui lá atrás, quando o rei de Naamã soube que ele queria ir lá para Samaria. Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Olha quem enviou a carta para o rei de Israel: o rei da Síria. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Eu já falei mais ou menos para você que só em dinheiro são mais de 2 milhões. Então nós estamos falando que ele sai dali com o suficiente para pagar qualquer médico, e talvez para abençoar e tornar rico qualquer profeta. Mas Eliseu não quis. Eliseu não quis. 2 Reis 5:15, vamos lá. 2 Reis 5:15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Naamã falou assim com o profeta Eliseu: olha, eu estou curado. Irmãos, ele está curado. 2 milhões não paga essa cura, 4 milhões não paga. Ele era o general principal da Síria. Ele está curado. Ele falou: aceite um presentinho. Eliseu falou: não, eu não quero. Agora, por que Geazi quis? Porque ele está buscando uma honra que não era dele. Naamã ofereceu para Eliseu, e Geazi quis aquilo que não era para ele. Aprenda uma coisa na tua vida, querido: o que é teu é teu, inclusive os dons que Deus deu. Não brigue com Deus porque Ele deu para um lá, o outro lá é muito mais bonito. Irmãos, não existe, apesar da Bíblia falar buscar os melhores dons, faz escola de dons para você aprender esse texto, e você vai entender por que fala ali os melhores dons. O dom é dom, dinheiro é dinheiro, capacidade é capacidade, história é história. O que você tem é teu. Não procure a honra que não é tua, você vai ser mais feliz. Eu sei que pode parecer até estranho citar isso mais uma vez, mas eu vou citar a 3ª vez. Não busque a honra que não é tua. Não queira aquilo que não foi dado a você. Isso causa crises, ingratidão, tristeza, angústia, depressão. Tem gente sofrendo, tendo tudo para ser feliz, mas não é. Sabe por quê? Porque ele está buscando uma coisa que não é para ele. Mas vamos continuar. Quem está aprendendo alguma coisa, diga amém aqui. Então você percebe que no versículo 5, Naamã prepara os presentes. No 15, Naamã curado quer entregar o presente, mas o dono, aquele que era o endereço do presente, falou: não, eu não quero. Aí você fala: mas o profeta Eliseu foi muito mal educado. Não, ele foi intencional. Ele sabia muito bem que ele não precisava daquele dinheiro, não precisava daquelas honras, porque ele já tinha acesso ao seu rei, acesso a Deus, e ele tinha tudo o que ele precisava. A grande questão na vida, querido, é ser suprido. Você tem que entender uma coisa: a tentação só atinge a tua necessidade. O maior problema é que você tem áreas não supridas e a tentação vem exatamente nessa área. Eu trabalho com pastores há muitos anos. E uma das coisas que eu mais falo a eles: que o Senhor te supra em todos os níveis.
financeiro, emocional, espiritual, que você não tenha necessidade, a vaidade de reconhecimento. Por quê? Porque isso diminui a possibilidade da tentação te derrubar. Porque você está pleno, você está feliz, você está bem. Eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre o teu casamento, querido, sobre o teu ministério, plenitude. Para você estar pleno, feliz, porque a tentação só atinge na área da necessidade. Fica com a mão levantada. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, porque a tua palavra diz shalom. Shalom é paz, paz é pleno, paz é cheio. Eu declaro paz nesses lares, paz nessas igrejas, paz no ministério, paz nessas casas que estão aqui agora. Deus, pessoas durmam debaixo da tua graça. Não importa se o colchão custa R$1.000, R$10.000, não importa se o talher que está usando custa R$10 ou custa, não importa. Importa é que aquilo que ele tem traga felicidade, traga plenitude, traga alegria, em nome de Jesus. Aproveita a mão levantada, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Então olhe bem, Naamã pede por uma quantidade de terra. Olha, eu vou te passar esse entendimento aqui. Eu não li toda a história, porque senão a gente acaba tardão, né? Naamã pede por uma quantidade de terra de Israel para levar para seu país, que serviria como base da sua adoração a Deus. Você acredita nisso? Que ele falou assim: você não quer um presente meu, mas eu queria pedir uma coisa para você. Eliseu falou: pois não. Ele falou: eu posso cavar aqui esse chão da tua casa? Ó que doideira. Eu posso pegar essa terra aqui, colocar sobre o meu animal, meus animais, né, servos e tal, e levar essa terra. Eliseu: para quê? Porque quando eu chegar lá no templo de idolatria, que é o lugar que eu adorava quando eu era leproso, eu quero forrar ele igual um tapete. Eu quero colocar a terra de Israel aqui. Dá até arrepio, né? Quando eu me ajoelhar, eu não vou estar me ajoelhando na terra da Síria, eu vou estar me ajoelhando na terra de Israel. E quando eu adorar, apesar do Deus Rinon estar ali, eu vou adorar o Deus, o teu Deus, porque eu reconheço que não há outro Deus em nenhum lugar da terra que não seja o Deus que está aqui na sua casa. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Meu Deus do céu, mais altas suas palmas. Ele decidiu largar a idolatria, ele decidiu adorar Deus, o Deus de Eliseu. A lepra dele foi arrancada do corpo dele, querido. Eu creio nesse Deus que vai curar enfermos na sua casa, que vai libertar cativos na sua família, que eles vão dizer: eu quero esse teu Deus, eu quero esse teu Deus, eu quero onde está esse teu Deus. As evidências do poder dele, querido, se movendo sobre a tua vida, o testemunho do poder dele movendo no teu corpo. Alcança esse propósito, queridos, nesse jejum. Olha que coisa linda. Agora deixa eu te dar uma notícia. Essa eu nem grifei, mas eu vou ler. Por sua vez, Geazi, vendo tudo isso, queria os utensílios da Síria. Logo também vem a regência que aquelas roupas de dinheiro carregavam. Espera aí, eu não estou inventando nenhuma doutrina. Quer dizer que se ele pega a terra de Israel, tem gente que chega em Israel, querido, enche garrafinha no Rio Jordão, pega pedra, pega terra, e fala que é doido. Não é. Leva para casa. Mas essa terra cura alguém? Não. Essa água cura? Não. É um ato profético. Mas você está entendendo? Ele pegou aquela terra lá do quintal de Eliseu e falou: eu quero levar essa terra, eu posso? Eliseu falou: pode levar à vontade. Agora um homem que está cheio de ouro, está cheio de prata, está cheio de veste de festival, o que ele quis dizer com isso? Tudo isso que eu tenho não presta para nada. E a terra do profeta vale mais do que isso que eu tenho. A terra do profeta, aquilo que você tem é desejado por eles que estão lá fora. A felicidade que você tem é desejado. Tem pessoas que têm muito recurso, querido, mas não têm a felicidade. Não dorme como você dorme, porque você tem uma paz que excede todo entendimento. Acredite, eu estou lhe falando com toda sinceridade. Pessoas que daria tudo para dizer: olha, eu venderia tudo que eu tenho para ter o que você tem. E você está querendo largar o que você tem para ter o que eles têm. Geazi olhou aquilo tudo e falou: mas ele está querendo terra? Eu estou querendo é a roupa que ele está vestido. Eu estou querendo é o anel que ele está usando. Eu estou querendo esses cavalos que ele trouxe da Síria. Eu estou querendo é o ouro que está na mão dele. Porque se eu tiver tudo isso, eu vou ser feliz. Só que a terra carregava a presença do Deus de Israel. Agora, o que carregava a roupa que veio da Síria? O que carregava a prata que veio da Síria?
Você está entendendo? Que carregava aquilo que... Quando Geazi colocou tudo dentro da casa dele, o espírito que estava junto com junto com Naamã, que dava a ele a lepra, porque a lepra era uma lepra que vinha por níveis espirituais, por isso que ele estava nessa condição. No momento que ele colocou dentro de casa, ele trouxe a lepra para ele. Ele não entendeu que junto com os mantos de Naamã também tem lepra. Tem muitas coisas que te oferecem lá fora, querido, mas não se esqueça, o preço é alto. Porque junto com o erro, junto com a falcatrua, junto com algo que está sendo fácil demais, que está vindo na tua mão fácil demais, junto com isso vem um preço muito alto. Tem alguém entendendo ou não está entendendo? Quando ele chega lá diante do profeta, vamos lá, não vou correr não, aliás, não vou pular aqui não. Naamã, então, olha bem o que eu projetei, olha. Naamã criou uma conexão com a terra de Israel. Geazi criou uma conexão com a terra pagã da Síria. É isso que aconteceu. É isso aí, triste assim. Então, olha bem, Naamã criou uma conexão com a terra de Israel, ele sai de lá convertido, e leva a terra para se ajoelhar e não pisar, e não mais se ajoelhar na terra síria. E o Geazi, que era um profeta, estudante de profeta, discípulo de profeta, seria o legado, Elias, Eliseu e Geazi. Irmão, você está entendendo o que foi quebrado aqui? Você acha que tinha algum dinheiro que pagava o que Geazi tinha? Ele era sucessor de Elias e Eliseu. O manto que caiu sobre Eliseu, agora cairia sobre Geazi. Desculpa a honestidade, burro. Desculpa mesmo, mas foi. Como que alguém está diante de uma oportunidade, de algo que ninguém te tira, e foi negociar com algo que pode ser levado a qualquer dia? Cuidado com o que você está escolhendo para o teu futuro, querido. Porque talvez você tenha a grande desculpa que você não tem tempo de servir a Deus. Não tem tempo de ajudar a obra do Senhor. Porque o seu trabalho, a tua profissão, a tua carreira, as oportunidades, as viagens estão mais importantes. Por favor, não estou criticando o teu crescimento. Está aqui um apóstolo que ama ver as ovelhas prosperando. Mas cuidado com os sims que você está dando, quando esse sim aqui é um não para Deus. Oi, quem está entendendo? Quando esse sim aqui é menos tempo com Deus. Você pode dizer sim aqui, desde que não comprometa a tua fé, a tua entrega, a tua vida no altar, o teu tempo, a tua célula. Ah não, eu vou ter que fechar a célula. Peraí, eu vou ter que orar então, porque eu não sei se eu vou querer esse emprego. Não sei se eu vou querer essa promoção. Porque eu vou ser promovido e ganhar mais, mas eu não vou ter tempo mais de fazer a obra que Deus mandou eu fazer. Mas apóstolo, não faz sentido. É o que Geazi pensava. Ele olhou para Eliseu e falou assim: Eliseu não está raciocinando bem hoje. O servo do profeta, querido, queria ter mais inteligência do que o profeta. Ele queria dizer que ele sabia mais da vida do que o profeta. Isso é muito comum. De forma alguma eu estou falando isso para mandar recado, mas isso é muito comum. Você que tem seu discípulo, o discipulado. Ele se assenhorou de uma posição onde ele não era dele. Ele quis uma honra que não era dele. Então você percebe o seguinte: Geazi, ele decidiu correr atrás daquilo que Eliseu rejeitou. Irmãos, alguma coisa que alguém rejeitou, cuidado para você não pegar aquilo que alguém rejeitou. Pelo menos pense antes quando alguém rejeitou. Pense antes quando alguém disse não. E sai pegando e acessando todas as oportunidades que aparecem à frente. Geazi podia ter parado e pensado, mas ele queria honra. Correr atrás da honra, querido, é como comer mel, diz a Bíblia. É bom, mas exagero enjoa. Tem muita gente que vive assim. Está lá em Provérbios 25, 27, está aí, ó. Comer muito mel não é bom. Assim procurar a própria honra não é honra. Você gosta de mel? Gosto, apóstolo. Agora come bastante. Tu fica enjoado. Já ficou perto de alguém que toda hora quer ser honrado? Fica enjoado. Eu fico enjoado de gente que toda hora quer ser honrado, quer ser reconhecido, quer ser... Irmão, para de buscar aquilo que não é para você. O que é seu é seu. O dia que alguém quiser te honrar, que honre. O dia que Deus quiser te honrar, dá um amém para eu saber que vocês estão acordados. Então olha bem, vamos seguir o nosso entendimento. As atitudes que provocam a lepra: buscar a própria honra, inventar história para se beneficiar dela. Você vê que ele inventou uma história, ele contou uma história. Chegou 2 rapazes lá agora, olha que mentiroso. Falou isso aí para Naamã, acabou de chegar. E o meu discipulador, olha a mentira, mandou eu vir aqui pegar isso aqui no nome dele. Você está pensando que é só hoje que acontecem essas coisas? Pediu dinheiro, pediu reconhecimento, usando o nome de quem nem estava lá. Então você percebe que a questão é essa. Ele estava atrás
daquilo que não era para ele. Agora, quanto custa as vestes festivais? Eu vou te falar uma coisa rapidamente, só para você entender. Um talento de prata equivale a mais ou menos 120 mil reais. Naamã tinha levado 10 talentos. Quanto que é isso? 1.200.000. Ele deu 240 mil reais a Geazi, porque ele deu só 2, que ele pediu um para cada rapaz. Mentiu, né? 6 ciclos de ouro que ele tinha levado equivale a 2 talentos de ouro, equivale a 720 mil reais. Somos dois, quase 2 milhões de reais. Então Geazi ficou doido. Ele falou: meu Deus, é muito dinheiro. Eu vou chegar a essa conclusão de que eu vou ficar rico. Agora tem uma questão que é a hora da restauração dele. Ele pegou tudo aquilo. Naamã falou: o que Naamã mais queria? Dar o presente dele, irmão. Naamã queria se livrar daquela lepra. Naamã queria, porque ele foi curado, mas as coisas dele estavam voltando com ele. Quando alguém pediu, ele falou: toma. Eu não quero isso, eu quero a terra de Israel. Eu quero a bênção do profeta. Eu quero a minha cura da minha lepra. Ele não estava nem preocupado com dinheiro. Ele queria entregar aquilo tudo logo. Aí Geazi veio e contou a história e falou: leva. Quando Geazi encheu a casa dele com tudo que ele ganhou, aí ele vai diante do profeta. Agora que é a hora. Fala o teu irmão: agora que é a hora. Amado, aprenda uma coisa. Toda restauração começa com uma pergunta. Vamos falar juntos? Toda restauração começa com uma pergunta. Amado, aprenda na sua vida que não importa o que você tenha feito, tem jeito de restaurar. Mas você tem que querer. Você precisa responder as perguntas. A pergunta é simples. Você viu lá a pergunta do profeta. A gente vai ver isso no Éden, vai ver em vários outros lugares. Tem perguntas que não faz sentido a princípio, mas você depois entende. Então você descobre aqui, 2 Reis 5:25. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu. O que Eliseu perguntou? De onde vem Geazi? Ele fez algo muito ruim, mas tinha jeito de ser restaurado? Ele podia dizer: olha, eu cometi um erro. Eu subestimei a tua unção. Eu joguei tudo fora. Aí sabe o que ele falou? Teu servo não foi a parte alguma. Caiu. A casa caiu. Você já teve oportunidade, não precisa levantar a mão não. Você já teve oportunidade de ser restaurado? Se você precisar de uma, Deus vai lhe dar nesse altar, querido. Mas aprenda a responder as perguntas, porque Deus vai lhe perguntar. Você percebe que ele se escondeu dos olhos do profeta, mas não do espírito do profeta. Porque os olhos do profeta não estavam lá, mas o espírito estava. Outras perguntas na Bíblia: até quando cocheareis em 2 pensamentos? Saulo, Saulo, por que me persegues? O que vês? Perguntando aos profetas. Você vai ver no Éden, onde estás? Então a gente percebe que o nível aqui era um nível de restauração. A pergunta, ela te dá sempre uma oportunidade de recomeço. Agora, quando ele entrou na sala do profeta, Geazi entrou na sala do conselho. Jeremias falou: quem entrou no conselho do Senhor? É um lugar, é a sala do ambiente da restauração. Nesse ambiente ele podia restituir tudo que ele perdeu, que era unção, por troca de algumas migalhas que daria lá, talvez, juntando um pouco mais lá, uns 500 mil reais. Uma migalha que ele estava pegando diante da unção que estava sendo liberada sobre a vida dele. Apóstolo, mas o senhor fala de 500 mil como migalha? Sim, diante do que ele está jogando fora, não prestava para nada aquilo. Aquilo acabaria imediatamente. Porque um dinheiro amaldiçoado, um dinheiro oferecido aos deuses, um dinheiro envolvido em todo aquele ambiente leproso, para que esse dinheiro, tudo que ele levou, para que serviria para a casa dele? Aí vem, de onde vem? Qual a última experiência? Quer dizer, Deus pergunta para nós. Agora, quem esteve no conselho do Senhor, viu, ouviu, atentou e obedeceu. É o que Jeremias fala. Quando o profeta, vamos lá no Eliseu, pergunta, ele fala assim: teu servo não foi a parte alguma. Você olha assim: não acredito. Ele acabou de ir lá fazer um monte de coisa errada, ele não falando para mim que não fez nada. Ah, como isso doeu para Eliseu. Porque naquela hora ele pensou: eu não tenho sucessor. Eu não tenho sucessor. Eu pensava que ele seria o meu sucessor. Mas ele, na primeira oportunidade, ele se entregou aos desejos, aquilo que ele gostava, e não percebeu que a questão não é Naamã ser curado. A questão era ele
ser trazido ao propósito de Deus. Aquele homem voltou para o seu carro. Você vê que Eliseu fala assim, olha, porém ele lhe disse, porventura, irmão, versículo 26, olha bem, quem está prestando atenção, diga amém. Eu estou caminhando ao final já, mas eu preciso que você entenda isso, porque isso vai mudar a tua oração, vai mudar a sua postura. Versículo 26, porém ele lhe disse, porventura, não fui contigo em espírito? Quando aquele homem voltou do seu carro, eu gosto desse detalhe, ele estava lá mesmo, irmãos, Eliseu viu, sem estar lá. E em contraste, era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Fale comigo, discernimento. Profit Pro gratuito e corretagem zero, mesmo com o RLP desligado. É isso mesmo que você ouviu, hein? Isso existe e é realidade aqui na Toro. Operando 4 mini contratos em 30 dias, seja no mini índice ou no dólar, você opera totalmente grátis a plataforma Profit Pro. Isso equivale a uma economia de mais de R$ 1.600, que sairia do seu bolso todo ano só pagando mensalidade. Tá esperando o quê? Use o Profit Pro de graça e não receba cobrança de corretagem, mesmo se o seu RLP estiver desligado. Clique em qualquer lugar desse vídeo e seja trader na Toro. Irmãos, Deus nesse jejum quer trazer discernimento para você. Olha que coisa, mas discernimento para descobrir, irmãos, não é para descobrir pessoas. Preste atenção, você quem está em casa. Deus não vai te dar dom para destruir pessoas. Aprenda isso na tua vida. Para descobrir se teu marido está te traindo, sua mulher está te traindo, para ficar descobrindo fofoca dos outros. Deixa eu ser bem claro aqui. Deus não vai te dar dom para isso. Deus vai te dar dom para ajudar pessoas. Não, porque eu preciso ser claro que tem alguém que já vai ficar assim, opa, deixa eu pegar essa unção hoje aí. Eu vou entrar na casa de todo mundo para saber o que está acontecendo. Vou virar uma mosca, né? Não, irmão. Não, irmão. Melhora aí. Melhora esse negócio. Eu já te expliquei. O teu dom é a necessidade de alguém. Você precisa ter vontade de ajudar alguém para esse dom seu aparecer. Porque se for só por curiosidade, não tem por que você ter. Eliseu só conseguiu ver o servo dele porque ele queria restaurar a vida dele. Então ele acompanhou no espírito. O homem está aqui sentado numa cadeira dentro da sala. Ele é capaz de acompanhar alguém 10 quilômetros daqui? Que loucura é essa? Reino espiritual. Fale comigo, reino espiritual. É esse que eu quero te apresentar. O de Daniel, o reino espiritual que eu estou te apresentando de Efésios, de Salmo 91, enfim, é o reino espiritual. O fato de você não acessar não significa que ele não exista. A grande questão é que esse texto mostra para mim e para você que a sua oração pode ser mais eficaz, sim ou não? Que a causa que você está buscando, que às vezes você não tem o discernimento, não sabe qual é a fonte da entrada de uma doença, a fonte, a raiz da amargura, um casal que está se separando, Deus pode revelar para você, para que Ele te use para trazer libertação naquela casa. Mas não é para você ligar para a vizinha e dizer, descobriu o que está acontecendo aqui. Não, se você fizer isso, o dom vai embora na hora. Deus vai lhe dar um presente para presentear alguém, para libertar alguém, para ajudar alguém, para tirar alguém lá do caos, para arrancar alguém do império das trevas. Quem está entendendo 100% do que eu estou falando? Você vai ver que coisa linda vai acontecer nessa igreja, coisa maravilhosa. Aí você vê alguém assim, Deus dá tanto para alguém, então comece a pedir para Deus dar tanto para você também. Mas entenda qual é o caminho. Olha bem, o profeta nos revela que ele estava dentro da casa dele, mas seu espírito acompanhou o discípulo. Você pode ler esse texto várias vezes em casa. Eu fiz o mesmo que você. Eu li, reli, eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Eu estudei tanto teologia, eu nunca vi essa possibilidade, está aqui. Ele falou, não, eu saí no meu espírito e fui e acompanhei você. Eu falei, Senhor, que talento, que dom, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Só que quando veio o avivamento aqui em 2000, nós vivemos isso. Algumas vezes na sala, orando com pastores discípulos meus, algum dos pastores em espírito entrou em casas
E nós ali monitoramos toda a conversa, entramos em lugares, eu contei um pouco na quarta-feira passada. Ele estava aqui, mas no mundo espiritual, ele sai e começa a entrar num estado a 500 quilômetros de Volta Redonda. Chegou na rua, entrou na casa endereçada, viu a pessoa doente, e dali nós ministramos cura de longe, e o Espírito do Senhor curou aquela pessoa. Para de orar com essa cara de incrédulo para mim e começa a dar amém em nome de Jesus. Agora, o que é isso? Eu vivi isso no ministério. Eu estou no altar, querido. Não precisa nem falar mais nada. Eu estou aqui no altar, estou falando sobre coisas sérias. Agora, o que é isso? Só que quando eu vivi, eu não lembrava dessa história. Quando eu lembrei, me deu um alívio. Falei, glória a Deus. Já estava lá. O Senhor está nos dando algo que está na palavra. Agora é só isso guerra espiritual? Não, querido, isso aqui é uma das faces da guerra espiritual. Eu estou lhe apresentando o mundo espiritual. Mas hoje, em nome de Jesus, esse vídeo também vai ficar exposto para muita gente. A gente compreender como nós podemos acessar. Agora, preste atenção, eu preciso terminar para orar. A lepra de Naamã se apegará a ti. Olha a palavra de Eliseu. Ah, mas Eliseu foi um homem muito ruim. Você acha? Não. Ele deu a chance, sim ou não? Ele falou, olha, onde você estava? Pergunta. Era a hora dele dizer, me perdoa. Aí ele disse, eu não fui lugar nenhum. Ele falou, Geazi, vem cá. Naquela hora eu já sabia, ele não vai ser meu sucessor. Eu vou dizer uma coisa para você, Geazi. Eu estava com você, Geazi. Eu vi na hora que você pegou o dinheiro. Eu vi tudo que você fez. E eu vou dizer uma coisa para você. A lepra de Naamã, mas ele sabia que não era de Naamã. A lepra das roupas de Naamã. Porque a roupa dele, os presentes dele carregavam os demônios. Vai ser entregue a ti. Apóstolo, mas como isso é possível? Irmão, você sabia que o manto de Elias carregava unção? Você sabia que o lenço do apóstolo curava os enfermos? Você sabe que o peitoral do sacerdote não permitia que ele morresse? Então eu estou te falando que existem coisas físicas que são consagradas e que elas podem trazer o bem ou o mal. Se eu disser para você que uma roupa de alguém que você está orando, que você inclusive pode pedir autorização e dizer, olha, eu estou orando por você lá na igreja, me dá uma camiseta sua, e eu vou orar lá em nome de Jesus para que o Senhor visite você na sua casa. Você está escandalizado? Não fica não, que nós já fizemos campanhas assim. Trouxemos documentos, trouxemos roupas, colocamos no altar e milagres aconteceram na vida das pessoas. Porque está ligado no reino espiritual. Existe um link no reino espiritual. Eu não preciso fazer isso para te convencer. Eu estou lhe dizendo o tamanho da autoridade, onde nós podemos acessar, o que nós podemos tocar, nós podemos mover quando nós oramos. Então o que diz aqui, a lepra que estava nele vai vir sobre você. Olhe bem. Então onde estava essa lepra se não estava em Naamã? Passa na propriedade de Naamã. Existem negócios que você tem que orar antes de comprar, querido. Você tem que saber o que tem ali. Longe de mim ficar te botando medo, mas também te ensinar um princípio. Tu compra um negócio que só te traz problema. Desde que você comprou, você nem orou antes, nem pediu a Deus uma direção. E você trouxe uma maldição para dentro da tua casa, que ele veio todo confuso, todo enrolado. E você disse, não, mas foi um negócio tão bom que eu comprei pela metade do preço. Você devia ter desconfiado. Está ruim o assunto hoje, né? Mas é para você entender como funciona o mundo espiritual. Deus te deu dom, Deus te deu discernimento. Só que você age na razão e se esquece do poder que está sobre você. Você pode fazer os melhores negócios dessa terra. Você pode fazer e prosperar em muitas áreas que você colocar a tua mão. Quando a Bíblia fala que onde colocares a tua mão prosperarás, está falando de uma mão que usa os dons, de uma mão que acessa os céus, de uma mão que é fiel no teu dízimo, que quando você levanta, você tem autoridade no mundo espiritual. Oi, tem alguém ou não? Para desatar coisas espirituais e mover no reino do Espírito. Então aqui, muita gente fica com medo da maldição, já te expliquei, Provérbios 26, 2. Como pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Agora, por que Naamã, por que Geazi ficou leproso? Se maldição sem causa não se cumpre. Ele deu uma causa ou não? Deu. A causa é iniquidade, a maldição é o fruto. Se não tiver iniquidade, até o profeta Eliseu pode amaldiçoar, que a maldição não vai pegar.
Agora, não foi o profeta que fez isso. Ele liberou a palavra, mas ela encontrou um coração iníquo que havia feito negócios com o inferno. E naquele momento, foi o momento onde ele foi e ficou leproso. A Bíblia diz, irmãos, que ele ficou com a pele branca. E pasmem, o problema não foi Geazi ter ficado leproso. O problema é você estudar a história depois, descobrir que uma nação inteira, uma cidade inteira leprosa, todo descendente dele, foi todo mundo leproso, filho, todo mundo, neto, toda a geração dele ficou leprosa, porque aqui ele abriu mão da unção, simplesmente porque gostava de algo que Deus não tinha dado a ele. Eu quero te mostrar uma perspectiva, um entendimento, porque Naamã, ele leva a terra de Israel para a Síria. Ele quer adorar o Deus de Israel. Agora Geazi, ele traz a maldição da Síria, por quê? Porque, olhe bem, não, deixa eu ler esse texto aqui, 2 Reis 5:24, 2 Reis 5:24, tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Geazi, o que ele tomou dele? Divindade do vento, da chuva e da tempestade, cultuada pelos Círios em Damasco. Junto com os presentes veio uma nova regência sobre Geazi. Veio a lepra que pertencia a Naamã, mas agora se torna propriedade de Geazi. Ele se tornou proprietário da lepra de Naamã, e Naamã se tornou proprietário da unção de Geazi. Houve uma troca, querido. Olha que coisa triste. Um incircunciso vem lá da Síria, intencionado em comprar um profeta, mas ele se converte e ele recebe a bênção do profeta. E um Geazi criado dentro da casa do profeta, dentro da igreja, ali presente, ouvindo as palavras, negociou para poder seguir o caminho do mundo. Houve uma troca, e eu vou te falar, eu já vi isso acontecer várias vezes, nesses 32 anos que eu pastoreio. Pessoas que deixam a sua primogenitura, a tua unção, os dons que Deus te entregou, para uma porcaria de vida lá fora, que o diabo está apresentando. Amado, em nome de Jesus, hoje Deus quer libertar você, para que você compreenda que nada nessa terra, nada, dinheiro nenhum nessa terra, paga a unção e os dons, a graça que Deus derramou sobre a tua vida. Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá uma glória a Deus em nome de Jesus. Meu Deus! Eliseu o profeta, Geazi ungido do profeta, Naamã o leproso. Essa é a primeira cena. E a última cena, Eliseu o profeta, Naamã ungido do profeta, Geazi o leproso. Eliseu continuou no mesmo lugar, mas houve uma troca ali embaixo, por causa das escolhas que foram feitas. Fique de pé, querido. Olhe para mim, assim que você ficar de pé. Quais são as escolhas que você está fazendo na sua vida? Eu te apresentei o mundo espiritual. Eu te dei a oportunidade de acessar algo fantástico aqui, onde o Senhor está te mostrando que existe um sentido nisso tudo. Olha aqui para mim, querido. Quando Jacó saiu da casa de Labão, Raquel trouxe os deuses do pai dela. Junto vieram demônios. Quando Acã trouxe a capa da Babilônia e escondeu debaixo da tenda dele, para os que conhecem a história, junto vieram demônios numa capa. Mas peraí, uma capa levou demônios? Sim, a capa da Babilônia. Trouxe maldição e a família dele inteira pagou o preço. O manto de Elias carregava a unção. Arão tinha sua estola sacerdotal. Eu já te disse, o apóstolo Paulo, o lenço dele curava os enfermos. Pedro, a sombra dele projetada do sol, as pessoas passavam.